Coríntios capítulo 5, vamos dar ênfase no verso 17, mas eu quero ler dos versos 14 a 21, porque vamos estar fazendo menção aí desse contexto. E esse mês é mês de aniversário, estamos completando aí 24 anos de Missão Batista aqui em Cidade Pomar. E a escolha da data da inauguração do templo tem a ver com o aniversário, né? Pastor Marcelo desafiou lá de público e eu prontamente disse sim, vai ser dia 21, aceitamos o desafio. O templo não vai ser inaugurado na sua totalidade, mas 99% vai estar pronto e a gente poder celebrar Deus ali. Então esse mês de aniversário a gente está com a divisa que é da campanha de missões nacionais, que é 2 Coríntios 5:17. Mas o nosso tema, temos de missões nacionais, que estamos em campanha de Jesus Transforma, e o nosso tema, como congregação, aqui é E Tudo Se Fez Novo. E é sobre esse tema que eu quero falar nesta noite, que Deus quer falar aos nossos corações neste momento. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 a 21, diz assim: Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que dele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Louvado seja Deus por sua palavra. Meus irmãos, quando eu leio esse verso 17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O versículo todo já fala aos nossos corações. Mas para essa noite me salta aos olhos a expressão, eis que tudo se fez novo. Essa expressão é muito importante, porque nos denota, nos mostra que a condição de uma nova vida, ela não está na nossa própria força, na nossa própria condição. É algo milagroso que acontece na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus. Ser nova criatura, ser uma nova vida, voltar a ser a imagem e semelhança de Deus, nascer de novo, ser regenerado, não é um ato, não é uma condição que se adquire pelo esforço humano. Não há aqui no texto dizendo que aquele que está em Cristo conseguiu se fazer nova criatura. Não, eis que tudo se fez novo. É algo que a gente não consegue compreender. Aquilo que aconteceu na minha vida e na sua vida, a você que já crê em Jesus, que já está salvo em Cristo Jesus, você pode explicar? A mudança, a transformação, a libertação, a mudança de mente, de comportamento, a paz interior, é algo divino. Por isso o ato de regeneração, biblicamente, é um ato de cima para baixo. Uma vez tendo crido em Jesus, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. A estrela do mar, alguns outros mais, talvez a taruíla também tem essa condição de quando se corta uma parte, membro do corpo,
aquela parte cresce de novo. Ali há uma regeneração, há um novo membro que se nasce. No caso do ser humano, não é uma parte, é o todo, é uma nova criatura, é o novo ser. É aquilo que Jesus fala para Nicodemos, quando de noite foi ter com Jesus e queria descobrir o caminho da salvação. Jesus fala: é necessário nascer de novo. Ele questiona como que é essa situação. Jesus explica aqui o Espírito como um vento, né, que você não sabe para onde vem nem para onde vai, mas você ouve o seu som. A ação do Espírito não é algo que a gente pode compreender, delimitar, dizer que maneira vai acontecer, quando vai acontecer, mas a gente precisa só se entregar, crer, sentir a presença de Deus em nossa vida. Por isso, no verso 18, na parte A do verso 18, Paulo vai dizer à igreja de Corinto, declara a nós, que todas essas coisas, quando diz, e tudo se fez novo, ele diz: mas todas as coisas provêm de Deus. Há um hino que um irmão que já cantou aqui na nossa igreja, irmão Toninho, ele sempre cantou esse hino dizendo assim: não tente sozinho, se do lugar você não vai sair. Eu já tentei sozinho e não consegui. Se você tentar sozinho, do lugar você não vai sair. Como que a pessoa se liberta das drogas? Como que a pessoa se liberta da idolatria? Como que a pessoa se liberta de prisões espirituais? Como que somos libertos de tudo que nos prende no mundo? Não nos libertamos. Somos libertos pelo poder de Deus. Isso provém de Deus. O carcereiro de Filipos, quando Paulo e Silas estão na prisão, e ele, ao terremoto, ele pensa que os presos fugiram, ele pensa em tirar a própria vida, mas quando ele entende que os apóstolos estão lá na prisão, guardados, não fugiram, ele dá um salto e pergunta: o que eu devo fazer para me salvar? Embora o desejo daquele homem de ser salvo era genuíno, a sua pergunta era equivocada, porque ele entendia que precisava fazer algo para se salvar. E a resposta do apóstolo para ele foi: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Você não vai se salvar, você vai ser salvo, porque o poder de salvar está no sangue de Jesus, está em Deus. Portanto, e tudo se fez novo, nos leva a entender de um ato soberano de Deus na vida daquele que crê, daquele que se entrega pela fé em Cristo Jesus. E o que se faz novo em nossa vida? Primeiro, uma nova condição de vida. Antes estávamos mortos no pecado, mas agora somos mortos para o pecado. Percebe a diferença? O apóstolo Paulo diz que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Pecados mais diversos que o mundo está morto hoje, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está morto sobre as obras da carne, sobre as obras malignas. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele não está mais morto no pecado, ele não está mais sepultado no pecado, ele não está mais dominado pelo pecado. Aquele que está em Cristo Jesus, ele está morto para o pecado. O pecado agora é algo que não faz parte mais da sua vida. Não tem, quando alguém expressa assim: fulano está morto para mim, tem que acontecer, mas é só para você entender: o pecado está morto para mim, está cortada a relação, não quero mais isso na minha vida. Aí você vai dizer assim: mas isso é algo impossível, as pessoas são pecadoras, nós somos pecadores, a carne é fraca, a gente vive pecando. Isso é algo impossível ao ser humano, natural, a nossa tentativa. Mas isso é totalmente possível quando nós nos entregamos a Deus. E quando nós entregamos a Ele, na nossa novidade de vida, o autor dos Hebreus diz que nós não vivemos mais na prática do pecado, mas quando pecarmos, se pecarmos, aliás, tem um advogado. Então há uma libertação, não há mais um domínio sobre a nossa vida no pecado, porque não vivemos mais mortos no pecado,
de separados de Deus, nós passamos a ser reconciliados com Ele. Estamos distantes dele, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus, porque Deus é santo, santo, santo. E não adianta você pensar que você vai viver uma vida de pecado e ter comunhão com Deus, porque isso não existe. Ou você tem comunhão com Deus ou comunhão com o pecado. Ou está separado do pecado para estar reconciliado com Deus, ou então, se você está reconciliado com o pecado, você está separado de Deus. Não existe meio termo nisso. A religiosidade não abranda isso. Boas obras que possamos fazer não vai abrandar isso. A gente ser um bom cidadão não vai diminuir a sentença do pecado na nossa vida. A única coisa que tira a total sentença do pecado em nossa vida, se reconciliar com Deus. Só. Distantes de Deus, estamos mortos no pecado, e debaixo de toda a consequência do pecado, a morte e todas as outras. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós passamos da condição de separados de Deus para a condição de reconciliados com Ele. Verso 15, que nós lemos: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí está a novidade de vida. Vivendo não mais para si, mas vivendo para Deus, reconciliado com Deus. A nossa nova condição em Cristo Jesus, nos leva de agentes de separação para agentes de reconciliação. Nós não apenas somos reconciliados com Deus, não apenas deixamos de estar separados para estarmos juntos com Deus, mas nós nos tornamos agentes, promotores da reconciliação de outras pessoas com Deus. Por isso estamos aqui. Por isso existe Igreja Batista, Missão Batista em Cidade do Pomar. Por isso nos reunimos, por isso aprendemos mais e mais de Deus na escola bíblica. Por isso nos aproximamos das pessoas para dizer a cada pessoa que há solução, que há perdão para os pecados, porque somos agentes de reconciliação e não mais agentes de separação. Porque antes éramos, olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o que ele fazia antes? Ele perseguia a igreja. Literalmente ele matou e mandou matar muitos crentes. Ele odiava o crente. Ele era um agente de separação. Qualquer pessoa que quisesse seguir o caminho, que era Jesus, ele desviava aquela pessoa e não permitia. E qualquer que estivesse no caminho, ele perseguia. Dando nos nossos dias, talvez muitos de nós fomos também agentes de separação. A pessoa chegou para você e falou bem assim: eu vou na igreja esse final de semana. Aí você lembra aquele dia que você falou para aquela pessoa: vai não, vamos mudar. Você era um agente de separação. Aquela pessoa, aquele jovem que estava querendo até o caminho direito, mas você ali chegou junto e falou: não, deixa isso, vamos para fora. Um agente de separação. Mas em Cristo Jesus, agentes de separação se tornam agentes de reconciliação, como Paulo se tornou, um promotor de reconciliação, de vidas que pudessem se reconciliar com Deus. Verso 18, a parte B até o verso 20, diz assim: que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Quem foi embaixador do rei? Quem conhece muito bem esse versículo? Não. Somos embaixadores por Cristo, segundo Coríntios 5, 20. Assim, os embaixadores citam. E assim, Deus nos comissionou para levarmos e sermos agentes de salvação, de transformação.
Portanto, a nossa nova condição, esse novo se fez, nos leva a uma nova condição de mortos no pecado, para mortos para o pecado, então vivos em Cristo, de separados de Deus para reconciliados, unidos a Deus, de agentes, de promotores de separação para agentes e promotores de reconciliação. Mas também esse novo se fez, nos leva a uma nova visão e conhecimento. Não vemos e não conhecemos mais na condição meramente humana. O olhar do salmo não mais é um olhar apenas terreno. Não vemos mais com esses olhos físicos apenas, mas vemos com os olhos espirituais. As coisas que estão ocultas para os sábios e entendidos deste mundo, mas que a Bíblia fala que Deus revela a pessoa mais simples que seja, mas que crê no nome do unigênito Filho de Deus. O mundo espiritual, que é muito mais, que é maravilhoso, que é qualquer maravilha que este mundo possa apresentar a nós. Não vemos e conhecemos mais na condição meramente humana. No verso 16, a parte A, vai dizer assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Carne, aqui é essa nossa condição física. Então a ideia de Paulo, quando ele fala de igreja, ele vai falar isso em outro texto, não mais judeu nem grego, mas todos somos família dos santos. Então não judeu, não grego, nem brasileiro, nem americano, mas uma nação só, nação santa. É interessante isso, é maravilhoso isso. Nós vemos hoje as brigas entre as nações, as brigas entre as religiões, as brigas políticas, e a visão espiritual do crente o coloca acima de tudo isso, porque ele sabe que sua pátria não é aqui. Nós vamos ter eleições em outubro, nós precisamos ter governantes, autoridades são dadas por Deus para que isso ocorra, mas o nosso coração e a nossa pátria não é aqui. A pátria pela qual lutamos não é a pátria brasileira. A pátria pela qual lutamos é a pátria celeste, porque em Cristo Jesus nós não somos mais brasileiros, japoneses, americanos, não há distinção entre nações, etnias, cor, raça, idade, nacionalidade, nada. Somos uma nação, somos uma família, somos um só povo. Esta é a grande maravilha do nascermos de novo em Cristo Jesus. Quem nasceu no Brasil é brasileiro. Quem nasceu em Portugal é português. E aí vai por diante. Mas quem nasceu de novo é cidadão do céu. Independente de que nação, de que estado, independente de que local a pessoa nasceu neste mundo, ele é cidadão do céu. E nós já não vemos mais nessa condição humana de brasileiros, de americanos, de casados, de solteiros, de pai, de filho, mas de irmãos em Cristo, filhos do Deus Altíssimo. A minha família, por mais que eu a ame e a ame profundamente, ela é para mim aqui na terra. Esposa, filha, pai, mãe, irmãs. Mas, na verdade, o que é eterno de nós sermos é que somos todos irmãos em Cristo Jesus. E lá no céu não se casa, não se dá em casamento. Lá no céu não vai ter aquela coisinha de família A, família B, né? E isso a gente vai treinando aqui na igreja. Aqui a gente precisa se tornar uma família só, né? Em Cristo Jesus, porque lá nos céus é uma família só. Somos cidadãos do céu, somos uma família em Cristo Jesus, irmãos, irmãs, como Jesus falou. Quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Na ressurreição de Cristo, Ele inaugurou uma nova vida eterna e sublime. A parte B do verso 16 diz: ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Agora, aqueles apóstolos andaram com Jesus. São de Paulo, né? Mas outros apóstolos andaram com Jesus, conviveram com ele.
A família que conviveu com Jesus, Maria, José, conheceram como filho, depois viram crescendo. Os doutores conheceram a inteligência dele, ainda infante, viram aquele carpinteiro hábil, fazendo os trabalhos de carpintaria com seu pai José, mas aquilo foi temporal, porque ele não veio aqui ao mundo para ser carpinteiro, embora seja uma profissão jurídica. Ele não veio aqui este mundo para ser filho de A ou B, ele veio aqui este mundo para ser o Salvador da humanidade, o Cristo, o Redentor. Ele não é mais um homem de valores que passou aqui, muitos passaram por aqui. Ele não foi um revolucionário, ele não foi simplesmente o maior nome da história, não, ele está acima da história, o Deus encarnado, o Deus que se tornou um de nós e está conosco. Quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos de que, assim como ele nos olhou de forma espiritual e nos chamou de irmãos, nós criaturas, mas salvas e remidas por ele, assim também o nosso olhar espiritual muda para tudo. E quando nós entendemos desta maneira, tudo na nossa vida muda, a nossa profissão muda, nossos estudos mudam, nossos objetivos mudam, a visão muda. Eu estava ontem aqui trabalhando na obra, e eu falei, gente, que saudade de ser pedreiro. Aí vem a tentação, né? Eu assim, pedreiro, você dá uma marretada lá para marretar lá o piso, do jeito que você coloca, ele fica, né? O crente, você dá uma marretada na cabeça, ele pega a marreta e bate na sua cabeça melhor. Mas brincando, irmãos. Mas eu, de um tempo para cá, eu conversando também aqui na obra, entendi que, embora a gente tenha a profissão, hoje eu tenho um chamado. E a visão me leva, então, além da profissão. Você pode não ter um chamado específico para ser pastor, para ser missionário, mas na sua profissão você precisa ter uma visão além do alcance. Cada um que está no seu trabalho, patrão, colegas de trabalho, se ainda não é uma nova criatura, precisa ser através da sua vida. Você pode até às vezes ter algum tipo de perda momentânea, mas se o propósito é para ganhar a vida do seu colega de trabalho, a vida do seu patrão, então invista nisso, porque mais precioso do que um ganho financeiro, mais precioso do que você crescer na sua empresa, mais precioso do que essas coisas que são tão preciosas, mais precioso são as vidas que Deus tem colocado ao seu redor, para que você seja para elas o embaixador de Deus. Está subindo? A nossa visão precisa mudar. Então eu não vou passar mais agora essa vida só querendo ganhar dinheiro, só querendo construir coisas, porque vai ficar pedra sobre pedra e não seja derribado. Aquele homem rico chegou para Jesus, Jesus fala para ele destruir os bens do pobre, ele sai dali triste, porque ele tinha muitos bens. Ele não entendeu, ele não abriu, os seus olhos espirituais não foram abertos, seu coração estava na riqueza. Pouco tempo depois, Roma sentia tudo, e todos os bens são confiscados, inclusive daquele homem. Ele perdeu tudo. Jesus já sabia que ele perderia tudo. Se naquele momento ele cresce em Jesus, os olhos dele espirituais seriam abertos, e ele iria abrir mão da sua riqueza para os pobres. E quando chegasse o momento de ser sitiada Jerusalém por Roma, ele ia olhar e ia entender, falou assim, ainda bem que eu abri mão e abençoei tantas pessoas, porque agora os meus bens seriam todos de mão. Mas ele não teve isso. O crente, a nova criatura, ele olha de maneira diferente, porque ele tem um conhecimento diferente, um conhecimento que vai além do alcance de qualquer faculdade, de qualquer mestrado, de qualquer doutorado, de qualquer sabedoria humana. É a sabedoria de Deus revelada para nós. Nós, irmãos, vemos e conhecemos a incomparável justiça de Deus. No verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, fez Jesus pagar um preço por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus, irmãos, era sem igual, e só conhece a justiça de Deus a nova criatura em Cristo Jesus. Por que ela é sem igual? A justiça do homem diz assim: você roubou, você vai ter que pagar a pena.
pelo seu roubo. E eu posso dizer assim, não, mas é meu filho, eu quero ficar no lugar dele. O juiz vai falar, não, quem roubou foi ele que vai pagar, você não pode ficar no lugar dele. Mas a justiça de Deus é diferente. Nós roubamos, nós matamos, nós pecamos. E aí ele manda o seu filho para pagar o preço no nosso lugar, para que ele morresse a nossa morte, pagasse o preço da nossa condenação, para que nós fôssemos livres e tivéssemos vida abundante e vida eterna. Não existe justiça como essa. E aquele que é nova criatura tem que louvar a Deus todos os dias, agradecer a Deus todos os dias, levantar glorificando e deitar glorificando, porque ele era para estar morto, nós éramos para estar mortos, nós não éramos para existir por causa dos nossos pecados, mas Jesus morreu por nós. Não apenas temos vida aqui na terra, não apenas passamos pela pandemia por algum propósito misterioso de Deus, estamos aqui. Não apenas isso, temos também a vida eterna conquista do céu se você crê em Jesus. Isso, irmãos, é para glorificar de pé. Isso é algo sem igual. Isso é algo incomparável. Vemos e conhecemos, irmãos, a imensurável graça de Deus. Como nós cantamos aquele tão lindo e maravilhosa graça. Graça de Deus sem par. Não existe outro. Essa graça de Cristo me alcançou, te alcançou e te alcança nesta noite, se você crê em Jesus, porque somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem pelas nossas obras, para que não possamos nos gloriar. Só alcançamos por meio da fé, crendo nesta graça. O novo se fez por meio da graça. Graça significa favor imerecido. Olha para a pessoa que você conhece, que é a pessoa que menos merece salvação. Você conhece pessoa assim? Aquela pessoa que você olha e fala assim, aí está bem distante do céu. A graça de Cristo também alcança ela. Fala Jesus para ela, porque hoje abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vemos hoje pessoas que estavam sendo problemas para a sociedade, que estavam roubando, que estavam matando, que estavam se drogando, que estavam se prostituindo, que estavam causando tantos danos, eram corruptos, mas hoje, pela graça de Cristo, são nova criatura e não dão problema para a sociedade. Pelo contrário, abençoam a sociedade, porque foram alcançados pela graça de Cristo. Irmãos, o termo isso se fez novo nos leva também a entender que nós nos tornamos um novo ser, com uma nova forma de viver, uma nova modalidade de vida. Todo que está em Cristo vive para Cristo e vive por Cristo, sem culpa do passado, porque o texto diz claramente: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Mesmo que você tenha errado, e aquelas coisas do passado, às vezes, só de lembrar, me trazem tristeza no coração. Jesus perdoou. Mesmo que você esteja caminhando no erro até aqui, se você entregar a sua vida a Jesus, Ele perdoa. E Ele crava na cruz do Calvário a cédula que era contra nós. Não há culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque foi perdoado o seu pecado, sem culpa do passado e em santidade do presente. Não mais o bêbado caído na rua, mas aquela pessoa vivendo em santidade na presença de Deus. Quando nós fomos fazer um trabalho no Ministério dela no interior, eu lembro muito bem de uma irmã, a irmã Irinha. A irmã Irinha era uma pessoa que vivia caída, na época não era irmã Irinha, né? Ela vivia caída nas ruas bêbada. Todo mundo conhecia como uma bêbada. Cachorro mijava dela na rua. Era um estado deplorável. Aquela mulher caiu de cama. Por uma doença, perdeu as forças das suas pernas, os movimentos do seu corpo. Começamos a visitar aquela mulher na sua casa, e orar por ela. No outro dia da visita, ela já estava sentando na cama. Com uma semana, ela já começou a andar na sua casa.
E ela disse assim, após aceitar Jesus como seu Salvador, ela falou assim: eu quero me batizar, eu quero descer no batistério andando. No dia do batismo, a irmã Irinha desceu andando a escada do batistério, curada. Mas, irmãos, mais do que isso, salva, remida pelo sangue do Cordeiro. E sabe qual foi o testemunho daquela comunidade? Aquela mulher levou várias vidas para Jesus. Sabe por quê? Porque antes eles conheciam aquela mulher como uma bêbada caída na calçada. Agora aquela mulher ia de casa em casa testemunhando o que Jesus fez na vida dela e o que podia fazer na vida também daquelas pessoas. A irmã Iria já está no céu, já está na glória. Mas a irmã Iria levou várias vidas para Jesus, porque eles viram isso que Deus faz, né? Nos torna uma nova criatura. Não mais uma bêbada, mas uma pessoa santa na presença de Deus. Não mais um encrenqueiro causando confusão, mas um apaziguador, uma pessoa cheia do Espírito e da paz do Senhor. Não mais um derrotado, mas uma pessoa que seja mais que vencedor em Cristo Jesus. E a lista aqui é infinita de tudo que Deus faz, do como que Ele transforma, do que deixamos de ser, do que passamos a ser, no poder do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Todos que tentaram sozinhos falharam. Todos que se entregaram a Jesus foram vitoriosos, porque não há como ser contrário. Aquele que entrega a sua vida a Jesus, Ele nos diz: quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu quero concluir com o verso 1 e 2 de 2 Coríntios 6, que diz assim: e nós, cooperando também com Ele, com Jesus, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não receba a graça de Deus em vão. Não anule a graça de Deus, que ela é para todos, mas só recebe aquele que crê, aquele que se entrega, aquele que diz: eu creio, eu quero a graça do Senhor na minha vida, a salvação do Senhor na minha vida. E a nós, a você que já recebeu, que já está debaixo desta graça, não anule a presença, a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não seja um crente com comportamento do mundo, porque somos novas criaturas, tudo se fez novo, e isso precisa ser visto claramente em nossa vida. Uma nova visão, um novo pensar, uma nova atitude de vida, um novo caminhar, um novo comportamento, uma nova qualidade de vida, uma nova forma de ser, de agir, uma nova modalidade de vida. É isso que Jesus faz em nós. E hoje é o tempo aceitável, é o dia da salvação. Eu quero orar com você nesse momento. E eu quero te convidar a receber a salvação. O apóstolo Paulo, ele coloca a salvação em 3 tempos. O primeiro deles: eu estou salvo. O segundo: eu estou sendo salvo. E o terceiro: eu serei salvo. Eu estou salvo diz respeito ao nosso passado. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você já é salvo, você tem a vida eterna de Jesus. Glória a Deus por isso. Se você não entregou, você pode entregar a sua vida a Jesus nessa noite e ter certeza do seu nome ser escrito no livro da vida. O estou sendo salvo significa que nós continuamos um processo de libertação. E Deus te chama a pensar nesta noite. Se tem coisas na minha vida, na sua vida, que precisam ser transformadas, que nós precisamos ser libertos, para que vivamos de fato como nova criatura. E o velho homem não ressuscite em nós. Até que a gente chegue então ao terceiro posto da salvação. E quando Jesus voltar, nós seremos salvos então da presença do pecado para sempre. O pecado não se nomeará mais. Mas Deus te chama nessa noite então a ser salvo da consequência do pecado e a ser liberto de qualquer pecado, qualquer mancha, qualquer treva que te separa de Deus, porque nós precisamos ser reconciliados com Deus. Feche seus olhos neste momento, nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você faça, te chamo a fazer um minuto de oração, o seu coração, a sua alma. Pense para Deus falar o seu coração. Você já entregou a sua vida a Jesus?
Jesus veio e se entregou por você. Entregue a sua vida a Ele agora. Diga: eu creio, Jesus. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero dar a novidade de vida. Eu quero experimentar esse que tudo se fez novo. Se entrega agora. Você já se entregou e se desviou. Esse é o momento de se reconciliar com Deus. Orando-nos pois que você se reconcilie com Deus agora. Não deixe para mim. Deixe o Espírito Santo de Deus te mostrar. Você é nova criatura. Por que quer ainda há o pecado? Por que ainda há a prática do pecado? Confesse agora a Jesus. Peça perdão, peça libertação. Diz: Senhor, essa área da minha vida ainda está na velha vida. Faz novo aqui, Senhor. Faz novo aqui, Senhor. Faz novo o meu falar. Faz novo o meu pensar. Faz novo o meu agir. E salve e libere. Glória a Deus neste momento. Ó Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, aqui estamos diante do Senhor, gratos pela Tua maravilhosa graça. Graça sem par. Graças a Ti pela justiça incomparável que faz o justo morrer pelo injusto, para que os injustos sejam justificados pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, Deus. Não há Deus como o Senhor, porque só o Senhor é Deus. E cremos a Deus que em nenhuma outra salvação, e só em Jesus podemos ser nova criatura. Cremos que a religião não salva, que a igreja não salva, que as boas obras não salvam, que nós não nos salvamos, mas cremos que o Senhor Jesus salva. O Senhor Jesus tem poder. Por isso te louvo, Deus, por cada vida que já tem experimentado o eis que tudo se fez novo. Te louvamos por não haver mais sobre nós o peso da culpa do pecado, que antes nos condenava e nos escravizava, mas que em Cristo agora somos libertos para a vida eterna. Muito obrigado. Mas, ó Deus, nós te clamamos que possamos viver de forma digna dessa novidade de vida, que não venhamos anular a graça do Senhor em nós. Por isso, ó Deus, eu peço que Teu Espírito agora, visitando cada coração, venha tirar, ó Deus, todo delito, todo pecado, toda prática de contaminação, tudo aquilo que é da velha vida, do velho homem, que seja mortificado agora, que seja crucificado, que não venhamos novamente nos mortificar no pecado, mas que o pecado venha morrer para nós. Liberta, Jesus. Liberta essa vida, Deus. Parece de libertação. Seja qual for a área que nós pedimos, traz libertação, para que a Tua igreja viva em santidade, glorifique o Teu nome, para que hoje andarmos, hoje vivermos, hoje caminharmos, a presença do Senhor seja resplandecente em nós, pela santidade, pela comunhão com o Senhor. Senhor, abençoa a Tua igreja e cresça em santidade. Mas nós queremos pedir a Deus, por vidas nesta noite, que porventura estejam desviadas, que agora, Deus, nesse tempo oportuno, venha tomar a decisão e não protelar, mas agora se reconciliar com o Senhor, atendendo, ó Deus, o convite da Tua palavra, que nos reconcilieis com Deus. Seja esta hora, seja esse o tempo. Queremos te pedir, ó Deus, por esta vida, que entrou aqui nesta noite e sem tomar uma decisão com Jesus, que não fique indiferente, que não seja incrédulo, mas que no poder do Teu Espírito possa agora crer e possa dizer: Senhor, eu quero ser salvo. Senhor, que faz uma nova criatura. Senhor, faz de mim um novo ser. Que haja agora entrega a Jesus. Nós oramos, ó Pai, gratos, certos do operar do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor.